Olá, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. E nessa aula nós vamos iniciar um pouquinho sobre contos populares, essa é a ideia inicial desse nosso novo conteúdo. Para iniciarmos, a minha pergunta para você é: você já ouviu alguma história antiga, mas muito conhecida? Qual seria essa história? Você consegue se lembrar? Há histórias que são chamadas de contos populares e são transmitidas de geração em geração, como eu estou lendo aqui. Você vai ler um conto popular sobre um sapo esperto. Por que será que esse sapo é esperto? Leia silenciosamente para descobrir. Bom, você vai ler esse texto, que é um conto popular que se chama O Sapo com Medo d'Água, ok? Eu não vou estar lendo agora para que você possa então realizar a interpretação desse texto após a leitura. Você vai ler num local silencioso, evite ruídos por perto, escolha um momento bem calmo e tranquilo para que você leia o texto. Em seguida, você deverá responder alguns exercícios. Vamos dar uma olhada neles? Indo para a página seguinte, na interpretação de texto, nós vamos responder um pouquinho, algumas perguntas relacionadas ao assunto. A 1 diz o seguinte: a história começa com a frase "O sapo é esperto". A pergunta é: qual foi a esperteza do sapo? Por que o sapo é esperto? Então você deve responder esse exercício, ok? Caso você não se lembre, retome ao texto na página anterior para realizar a resposta, para encontrar a resposta e poder responder o exercício 1. Tudo bem? O exercício 2 diz o seguinte: releia a história e pinte no texto. De amarelo, todas as falas dos meninos; de verde, as falas do sapo, ok? No exercício seguinte, o exercício 3, os trechos que não foram pintados pertencem à fala do narrador. Você já viu, nós já comentamos um pouquinho, mas é sempre bom lembrar que narrador é aquela pessoa que conta a história, né? Dependendo da história, pode não ser uma pessoa, pode ser um animal, se for uma fábula, né? ou um conto que seja. Mas a ideia é que o narrador é aquele que está contando a história. No exercício 3, você precisa pintar os quadrinhos das frases que pertencem ao narrador. Então você vai ler cada uma dessas frases e pintar apenas os quadrinhos daquelas que forem relacionadas ao narrador. Tudo bem? No exercício 4, a pergunta é a seguinte: quem são os personagens desta história? Então você preenche a resposta com os personagens. No exercício 5, diz o seguinte: releia o primeiro parágrafo. Nele, uma expressão indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado. Escreva-a. Então você vai dar uma voltinha, retornar ao texto, ler o primeiro parágrafo e procurar qual é a expressão que aponta um tempo indeterminado. Ele não te dá uma data, ele não te dá um dia exato. Que expressão é essa? Dá uma olhadinha lá no primeiro parágrafo, ok? Continuando no exercício 6, você deve responder: o que o homem fez com o sapo? O que é que o homem fez com o sapo? Você se lembra? Caso tenha esquecido, é só retomar ao texto. Exercício 7. Releia a frase. Os meninos judiaram dele muito tempo e, quando se fartaram, resolveram matar o sapo. Que palavras ou expressões podem ser usadas no lugar das que estão destacadas, mantendo o mesmo sentido? Então, que palavrinha eu posso usar no lugar de judiaram? Ou no lugar de se fartaram? Quais expressões eu posso utilizar que tenham o mesmo sentido, mas que sejam palavras diferentes? Então, essa é a ideia da resposta da 7. No exercício 8, ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Você se lembra que ao longo da história ele tentou criar ali algumas estratégias para se salvar? Quais foram as estratégias e relacionadas a quais argumentos, ou aliás, relacionada a qual situação que os meninos usariam? Então você deverá realizar a correta ligação entre elas. Tudo bem? Agora olha só o exercício 9. Os meninos maltrataram o sapo e queriam usar contra ele aquilo que mais prejudicasse o animal. Agora, essa resposta 9 você não precisa escrever, mas você acha que essa atitude é correta ou não é correta? O que vocês acham? O que você acha dessa atitude? No exercício 10,
Copie uma frase do texto que mostre que o sapo estava fingindo para os meninos. Será que você consegue encontrar alguma frase que mostre que o sapo estava fingindo? Retorne ao texto para poder responder esse exercício. Tudo bem? O exercício 11 diz o seguinte: releiam o final da história e conversem sobre ele. Por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos: é o sapo com medo d'água. Que frase poderia substituir a frase final com o mesmo sentido? Qual seria a frase? O que eu poderia utilizar para substituir esse termo? Pense aí um pouquinho e responda aqui no exercício 11. E o último exercício é o exercício 12. Esse conto popular traz palavras e expressões que revelam marcas da língua falada, isto é, linguagem do dia a dia, mais informal, que não necessariamente é aquela que nós utilizamos para escrever, que é a linguagem formal. Então você deve copiar do texto um exemplo de palavra formada pela junção de dois sons em um só. No exercício B, você precisa copiar uma palavra que imita um som, que nós chamamos de onomatopeia. E no exercício C, uma repetição. Tudo bem? Para finalizar, nós temos aqui na página 143 o Tecendo Saberes, no qual você vai ler um pouquinho mais de informações sobre os sapos, ok? E também, para encerrar, nós não realizaremos a página 144, mas faremos a página 145, na qual nós faremos um reconto de história. Ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Vamos ver que partes são essas? Nós temos aqui, então, 4 partes, e aí, essas 4 partes você deve preencher, colocar elas exatamente em cada lugar adequado. Qual é o início da história? Qual é o suspense na história? Qual que é a complicação da história? Tem algum problema? Qual é ele? E qual é o final? Qual é o desfecho da história? Bom, esses são os conteúdos de língua portuguesa dessa semana. Caso você tenha alguma dúvida, é só nos procurar. Um abraço, tchau, tchau.